Boa noite. Que a paz de Deus esteja conosco. É sempre um motivo de alegria, de gratidão a Deus, retornar a essa casa, que recebe sempre com muito carinho, com muito amor, e nos dá essa oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. Porque é importante lembrar que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui tendo uma experiência humana, que nós estamos encarnados neste planeta, utilizando esta veste, que é o corpo físico, com o propósito de aprender, de evoluir, de reparar os nossos enganos do passado. E é certo dizer também que nós nos encontramos em uma grande estrada, uma estrada que nos leva à perfeição. E é certo também que cada um de nós aqui se encontra em um momento diferente dessa estrada. Alguns já caminham um pouco mais à frente, outros caminham um pouco mais atrás. Mas o que nos conforta e nos alegra é lembrar que Jesus percorreu essa estrada e que um dia ele retornou, esteve entre nós, se fez homem, para nos dar o mapa de como bem percorrer essa estrada. E esse mapa se chama Evangelho, pois ele mesmo disse que este seria o caminho, a verdade e a vida. Então é justamente por esse motivo que nós não nos cansamos de falar do Evangelho do Mestre. E hoje, como reflexão central da noite, nós vamos utilizar a parábola do filho pródigo. E se nós pudéssemos dar um subtítulo para esta parábola, chamaremos ela de Deus, o amor que espera. Porque certamente ela vai nos mostrar essa nossa relação com a vida, essa nossa relação com Deus, esse Pai que sempre espera o nosso retorno. E quando nós retornamos, ele se alegra, faz festa, nos beija, nos recebe novamente. E só para a gente relembrar de forma rápida, a parábola do filho pródigo é aquela história de um pai que tinha 2 filhos. E o filho mais novo pede a parte dele na herança. O pai divide a herança entre os filhos. O filho mais novo pega a sua herança e vai para uma terra distante. Lá nesse lugar ele passa muitas dificuldades, porque gasta toda a herança. Ele começa a cuidar de porcos, tem vontade pela fome, pela dor, de comer a comida dos porcos, mas mesmo assim ninguém dá. E aí nesse lugar de dor ele lembra da casa do pai, que mesmo os trabalhadores de seu pai tinham pães em abundância, e ele ali perecia de fome. Ele resolve voltar. Ao voltar ele pede para o pai tornar ele um servo, mas o pai ao contrário recebe ele de braços abertos. O filho mais velho que havia ficado não fica tão feliz, porque achava que o pai estava sendo injusto com ele, porque ele todo o tempo ao lado do pai e o pai nunca havia feito uma festa. Então, basicamente, esta é a parábola do filho pródigo. Mas a gente lembra lá do contexto histórico que ela foi dita. Então, a parábola a gente vai encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, os versículos de 11 a 32. Mas no início do capítulo 15, nós encontramos a citação. E chegaram-se a Jesus todos os publicanos e pecadores, para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então os escribas e os fariseus eram aqueles homens conhecedores da lei divina, que viviam dentro dos templos religiosos, adorando a Deus. Mas nesse instante, esses homens julgam. Porque Jesus, um homem que se dizia o Filho de Deus, o emissário divino, no meio dos pecadores, dos publicanos que eles não gostavam tanto? E aí Jesus, então, de forma muito sábia,
conta a parábola do filho pródigo, falando de um pai que tinha 2 filhos. Mas aí, se a gente olha para esta parábola e acredita que ela só serve para os publicanos e os fariseus, a gente não aprende nada com ela. Mas se a gente olha para esta mesma parábola e nos pergunta: quando eu sou o fariseu? Quando eu sou o filho pródigo? Quando eu sou o filho mais velho? E me vejo dentro desta mesma parábola, certamente aí ela faz toda a diferença. E é justamente essa a nossa proposta da noite. Eu vou retomar essa parábola, trecho a trecho, e tentar absorver dela as palavras, as frases, pedindo auxílio dos amigos espirituais que possam nos direcionar neste momento, para que possamos ser assertivos, para que quando retornarmos para a nossa casa, para a nossa vida, ela possa fazer sentido. Possamos colocar ela no nosso dia a dia, para que de fato ela seja o caminho, a verdade e a vida. Então a parábola começa dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. E ele, o pai, repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se para uma região distante. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Então, nesse trecho da parábola, a gente tem aqui a representação do pai e os filhos. Então, esse pai é para nós a representação de Deus. E Deus, que é dono de tudo e de todos, dono de todas as propriedades, tem cada um de nós como filhos. E ele divide a sua herança, os seus bens, com cada um de nós. Mas aí cada um de nós pega essa parte da herança e vai viver como bem entender. Mas veja, que mesmo assim esse pai respeita o que a gente vai fazer com essa parte da herança. Mas aí muitos de nós fazemos como o filho mais novo. A gente pega a herança e vai para longe de Deus, longe do Pai. Quantas vezes na vida nós decidimos ir para longe de Deus, para uma terra distante, vivenciando uma vida basicamente materializada, estamos cada vez mais distante de Deus. E se a gente olhar o contexto histórico dessa parábola, um filho naquela época pedir a herança para o pai era estar rompendo com a família. O pai ainda estava vivo. E aí a outra pergunta que devemos refletir nesse instante: quantas vezes nós rompemos com Deus? Tem aqueles instantes da vida que a gente decide romper com Deus. Será que nós já rompemos com Deus? Será que nós estamos nesse instante afastados do Pai? É uma reflexão que cada um de nós deve fazer. Porque Deus, soberanamente bom e justo, não se chateia. Às vezes a gente quer transformar Deus igual a nós, acreditando que Deus também se magoa, se ofende. Mas Deus não caminha por esses lugares. Então, certamente, Ele permite porque sabe Ele que temos o livre-arbítrio, a oportunidade de escolha. E aí, lá na questão 843 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos Espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta dos Espíritos amigos: pois quem tem a liberdade de pensar, tem igualmente de trabalhar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, os Espíritos amigos nos respondem que, graças à nossa livre escolha, somos diferentes.
Porque senão seríamos todos uma máquina, sem aprendizado, vivendo mecanicamente. Então Deus sabe que essas escolhas, mesmo quando a gente escolhe ficar distante dele, faz parte de todo o nosso aprendizado. Mas a parábola segue e diz assim: depois de gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa. E ele começou a passar necessidades. E partindo, associou-se a um dos seus cidadãos daquela região, que o enviou aos campos para cuidar de porcos. Ele desejava saciar comendo a comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava. Mas caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pães, e aqui pereço de fome. Então ele vai para longe de Deus, distante do Pai, ele passa dificuldade. Mas é neste lugar de dor, onde ele tem vontade de comer a comida dos porcos. E aí, mais uma vez, a gente vai lá no contexto histórico. Naquela época, os porcos já não eram bem vistos por aqueles homens. Imagina você cuidar dos porcos. Imagina você ter vontade de comer a comida dos porcos e mesmo assim ainda não receber. Então Jesus está retratando aqui um lugar onde nós chamamos o fundo do poço. Aquele lugar de muito sofrimento. E quando a gente vai para longe de Deus, quase sempre a gente encontra esse lugar. Um lugar de dor, de sofrimento. Mas Deus, na sua infinita bondade, não faz da dor como uma única proposta de aprendizado. Mas se a dor escolhida por nós acontece, sempre tem uma proposta de aprendizado, nunca um castigo, uma punição. E é lá nesse lugar que o filho lembra que na casa do pai os servos têm pães em abundância. E aí a pergunta que a gente faz nesse instante: será que nós precisamos da doença para valorizar a saúde? Será que nós precisamos da escassez para valorizar a abundância? Será que precisamos da solidão para valorizar a amizade? Certamente não é essa a proposta. É lógico que nesses lugares também aprendemos. E se aprendemos, está tudo certo. Mas o convite do Evangelho de Jesus é: fique próximo do Pai, porque lá a vida é melhor. E aí a parábola diz assim: após levantar-me, irei ao meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, dirigiu-se ao próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai ouviu, compadeceu, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Então aqui acontece algo importante. Naquele lugar de dor, ele se arrepende. Então, mesmo quando nós decidimos estar distante de Deus, quando nós reconhecemos o erro, a gente começa o processo de mudança. Porque, como disse Sócrates, o início da sabedoria é o reconhecimento da própria ignorância. E quando nós conhecemos, então, o que estamos fazendo errado, ali já começa a mudança. Então ele lá naquele lugar de dor, lembra da casa do pai e reconhece que é necessário mudar. Que possamos aceitar este convite. Olhar para dentro de nós e perceber o que nos fez mais distante do pai. Para que possamos retornar a esta casa. Ao reconhecer os nossos enganos, as nossas escolhas e recomeçar.
Porque o filho segue e diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ter chamado teu filho. Disse-lhe o pai para os servos: Trazei para fora a principal roupa. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os seus pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o, e nós vamos nos alegrar comendo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Então esse pai, que é a representação de Deus, ele sempre nos perdoa. Ele sempre espera o nosso melhor. Porque percebem que o filho diz assim: Pai, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Me faz servo. E o pai não responde com palavras, mas responde com ações. Porque ele pede para os servos trazer para o filho sandálias. Naquela época, só quem usava sandálias eram os membros da família. Os servos não tinham sandálias. Então o pai está respondendo para o filho: Você não é meu servo, você é meu filho. Ele disse também: Traz uma roupa nova. O que representa essa roupa nova? Se não um recomeço. A gente não coloca uma roupa nova para novas ocasiões? Para momentos importantes da vida? Então o pai está dizendo: é uma nova oportunidade. Pegue a sua roupa nova. Ele pede também o anel. Dê a ele o anel, que é o anel da família, dizendo para aquele filho que a aliança estava restabelecida. No outro trecho, ele disse que o pai beijou ele várias vezes. Naquela época também, aqueles homens, quando queriam selar um acordo, eles se beijavam no rosto. Como se dissesse: tudo está resolvido. Então o beijo que o pai dá é para mostrar para todos: está tudo resolvido. E agora vamos fazer uma festa. Porque nos conta os amigos espirituais que todo aquele que retorna à casa do pai, acontece uma festa. E certamente quando retornamos ao convívio de Deus, os nossos mentores pessoais, os nossos entes queridos, festejam. Porque sabem da nova vida que surgirá depois daquela atitude. Então veja que este é o pai que não se magoa, não se ofende, e que ele está sempre esperando o retorno. Mas aí a parábola segue e diz assim: e começaram a alegrar-se. Quer dizer, a festa estava acontecendo. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E o servo disse: Veio teu irmão e teu pai matou um novilho cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o irmão mais velho indignou-se e não queria entrar. Quando a gente fala da parábola do filho pródigo, a gente acha que é só o filho pródigo. Mas são dois filhos. Ela inicia dizendo um pai com dois filhos. E esse filho mais velho tem um papel importante. Lembra dos fariseus e os escribas lá no início? Homens que estavam ao lado de Deus, mas tinham o dedo apontado para os que erravam. Jesus conta esta parábola para esses homens também. E aí, como a gente quer aprender com ela, a gente pergunta agora: será que nós somos este filho mais velho? Que nós já viemos aqui na Aparecida Castelli há tantos anos. E a gente acha que está ao lado de Deus. Porque toda terça-feira estamos aqui. Mas será que ainda somos o filho mais velho?
que apontamos o dedo para aquele irmão que chega de uma viagem distante, de um distanciamento de Deus. Onde nós estamos? Porque a parábola fala de dois filhos. O pródigo, que recebe a herança e esbanja. Somos filho pródigo? Porque recebemos a herança do Pai. Cada um de nós aqui recebeu os dons divinos. Será que nós estamos esbanjando esses dons de forma dissoluta e não construindo nada e os dons estão se perdendo? Podemos ser filho pródigo. Mas também podemos ser o filho mais velho, onde também recebemos os dons de Deus, mas a nossa avareza não quer compartilhar. Sabe, eu nem tenho tanto tempo para toda terça-feira ir lá no Aparecida Castelo, ficar com as crianças. Porque eu estou ainda egoísta. Então veja que onde está a reflexão para cada um de nós nessa história? Porque lá em Lucas, capítulo 15, o versículo 7, Jesus disse: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus mais uma vez fala desse pai de amor, que não importa se ele tem 99 que não precisam de arrependimento, ele está preocupado com aquele que pediu. Essa parábola também está no contexto da ovelha perdida, que o pastor tem 99 ovelhas, mas ele está preocupado com a que se perdeu. Porque essa precisa de ajuda. Então esse é o pai. E hoje à tarde, refletindo sobre essa palestra, os amigos espirituais nos disseram algo assim: não é só Deus que deve aceitar de volta. Nós também devemos questionar se nós somos o pai que aceita de volta. Quantas situações nós precisamos aceitar de volta? E aí a gente precisa entender como é que nós estamos lidando com esses recomeços. Então é mais um lugar que também podemos assumir que é o lugar do pai, aquele que precisa aceitar o retorno. Então que possamos pensar também sobre isso, porque a parábola diz assim: seu pai, porém, saindo, depois da atitude do filho mais velho, confortável. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste o novilho cevado para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua propriedade com as meretrizes, sacrificaste o novilho cevado. Neste lugar, no lugar do filho mais velho, que não reconhece o erro, aqui é difícil. Porque como podemos mudar se nós não reconhecemos que estamos errados? Eu sei que aqui no Aparecida Castelo ninguém fala isso. Mas tem outras casas que eu vou, lá o pessoal fala. Tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não quer mudar. É lógico que devemos nos valorizar, nos respeitarmos. Mas podemos também ter a sabedoria do crescimento. Todos nós podemos mudar. Mesmo o Roberto, que já é tão perfeito, também pode mudar. Entende? Então todos nós podemos mudar. Algumas mudanças são necessárias. E a parábola termina dizendo: e disse-lhe o filho, tu sempre, disse ao pai e ao filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. Então, chegando neste momento da parábola e olhando para toda ela, certamente a parábola do filho pródigo, ela fala dessa história. Deus, o amor que espera.
Porque Deus está sempre nos esperando. A decisão de voltar é nossa. Então, a parábola do filho pródigo não é sobre erro. Porque às vezes a gente fica olhando para o filho que errou. E será que a gente é assim na vida também? Está olhando para a situação e olhando o erro, o que não está funcionando. Mas a parábola do filho pródigo não é para falar sobre erro, é para falar sobre esperança. Mesmo lá no fundo do poço, nós podemos voltar. Nós podemos ter uma festa, saindo da comida dos porcos para uma festa com o Pai. Então essa parábola vai falar de esperança. Ela não vai falar também sobre queda. Não é aqui que nós devemos ficar, porque ela está concentrada no retorno. A todo instante esse pai está falando, devemos nos alegrar, porque este filho estava perdido, foi encontrado. Então é o retorno, é a oportunidade do recomeço. E aí a pergunta que a gente faz nesse instante, onde nós estamos espiritualmente? Qual é a nossa distância de Deus? Porque pode ser que a gente esteja numa terra distante, pode ser que nós estejamos na rua ao lado, no bairro ao lado, na cidade vizinha. Mas onde nós estamos espiritualmente de Deus? Será que temos julgado mais ou acolhido mais? Então o convite desse instante, com essa reflexão, é que possamos dar o primeiro passo de retorno, de volta. Porque o Pai continua nos esperando. Sendo assim, guardemos este sábio conselho do benfeitor Emmanuel. Se sente ligados à esfera superior pelos teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueça em circunstâncias alguma de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Então Deus divide os seus bens, os seus dons, para que possamos estar bem. Mas estar bem para auxiliar ao outro. Porque no final das contas, Deus auxilia o homem pelo homem. E aí, para terminar, porque certamente se a gente quer voltar para a casa do Pai, se a gente quer se encontrar com Deus novamente, onde está Deus? E eu quero terminar com a leitura de um texto, uma poesia, de José Soares Cardoso, grande trabalhador da seara do Cristo, da doutrina espírita, escritor. Ele tem um título, uma poesia que diz, tem como título, Onde está Deus? E ela nos diz assim, onde está Deus? Perguntou o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente. Não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a olhar para o infinito. Eu escuto Deus na voz dos namorados. Eu sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Encontro Deus na criatura boa. Eu sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Pressinto Deus na dor que nos irmanda. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade.
Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. Eu vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então, meus irmãos, o convite é esse. O Pai está nos esperando, que nós possamos aceitar o retorno, porque a vida ao lado de Deus é mais feliz, é uma vida de festa, de alegria. Eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês me dão nesta noite de hoje de ser este pequeno instrumento da vontade de Deus, pois sem Ele nada disso teria acontecido. Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos e que possamos estar cada vez mais ao lado de Deus. Fiquem em paz.